E aí? Questionar e duvidar, afinal das contas, é pecado? Seja bem-vindo para o segundo vídeo dessa série que nós estamos falando para pais, pastores, crentes e líderes de adolescentes. Uma das questões que sempre surge na cabecinha do adolescente é: será que eu posso questionar? Será que eu posso duvidar? Lembrando que lá no primeiro vídeo, o que nós falamos? Nós falamos justamente dessa mudança de comportamento, inclusive de comportamento mental, da criança para o adolescente. A criança, ela vive num mundo lúdico, onde os pais falam verdade absoluta, aonde tudo que os pais falam é regra, é lei, o mundo é mais colorido, é mais divertido. De repente, a sexualidade entra junto, é o quê? O que acontece quando a sexualidade entra? É o que nós chamamos de início da adolescência. É quando também vem o senso crítico, a racionalidade, e aí eles começam a olhar para a fé, que até então era algo absoluto, que os pais nos apresentou até esse momento, e a gente começa a ter alguns questionamentos. Então vamos para algumas perguntas que geralmente surgem na cabeça deles. Deus existe de verdade? Se Deus é bom, por que as pessoas sofrem? Será que o céu e o inferno realmente existem? E se o diabo não for tão mal assim? Será que a gente realmente vai para o céu? Será que isso é pecado? Será que Deus me perdoa de verdade, já que eu sou falho e peco de vez em quando? Por que eu não posso transar com quem eu quiser? Será que eu posso ficar ou isso também é pecado? Por que Deus não protege as criancinhas na guerra? Por que as crianças são abusadas? A verdade é que perguntar não arranca pedaço. Mas eu não sei o que acontece na cabeça dos adultos, dos pais, dos líderes, às vezes, que eles têm muita dificuldade de receber esse questionamento dos adolescentes sem perder a estribeira, sem sair do eixo deles, né? Eu tenho um caso de uma mulher que ela falava assim: ai, Violeta, isso mesmo, conversa com a minha filha sobre esses assuntos aí de sexo, porque eu não consigo, eu não tenho condições de conversar com ela. Mas por quê? Por que os adultos não respondem? É medo, é desconhecimento, é vergonha, é despreparo, ou você acha que o adolescente não vai entender o que você está falando, né? São perguntas que a gente faz. Então, o que você como líder, o que você como pai, como pessoas que estão em contato com o adolescente, precisa entender é que os adolescentes eles têm muitos questionamentos na cabeça, já que esse senso crítico começou a crescer dentro deles. E qual que é o nosso grande problema? Aquilo ali, eu tenho medo, não sei se eu estou falando certo, eu não sei qual que é a desculpa, né, que você pode dar nesse momento, mas se o seu caso é despreparo, talvez aqui seja um lugar bom para você estar. E eu penso que uma das coisas que acontece na cabeça do adulto é o adulto às vezes ele tem dificuldade de lembrar que ele já foi adolescente um dia na vida, que ele já foi criança. E eu não sei se vocês experimentam essa sensação de. Eu vou falar desamparo, não é desamparo, é uma sensação de desamparo ou uma sensação de fracasso. Porque, peraí, como assim o adolescente ele tem dúvida da existência de Deus, sendo que eu trouxe meu filho para a igreja durante todo esse tempo, durante toda a infância, será que ele não absorveu nada? Sim, ele absorveu. Só que a dúvida ela é legítima e você precisa estar preparado. E você precisa receber esse questionamento de bom grado. Geralmente, o que o pai faz? O pai entra em pânico, a mãe entra em pânico, o líder entra em pânico, né? Ou ele fica com raiva. E não, você não tem que fazer isso. E a primeira coisa que um adulto despreparado faz é: por que você está perguntando isso? Nossa, mas como você é burro? Ou então, poxa, mas você não leu a Bíblia? Não, não é esse o comportamento que o adulto deve ter. Você como pai, você como mãe, como líder, como pastor, né, que lida com o adolescente, entenda, adolescentes e crianças, você, acho que até com o adulto, viu? Você precisa deixar ele colocar para fora aquilo que está no coração dele.
Porque às vezes a gente, como adulto, como o maior nesse sistema, a gente entende essa pergunta como uma afronta. E aí a Bíblia, ela fala que quando você tem a intenção de afrontar a Deus, você não tem o direito de fazer perguntas. Mas quando você pergunta de forma legítima, Deus não tem problema nenhum em responder. Até, pô, Deus existe? Por que, que Deus não cuida das crianças? Por que, que existe abuso? Por que, que existe fome? São perguntas legítimas, né? Se você não tem a resposta, seja honesto o suficiente para dizer: eu não sei, mas a gente pode resolver isso juntos, a gente pode procurar essa resposta juntos, tá? O pai e a mãe, às vezes a gente constrói esse, essa carapuça de que nós sabemos tudo, ou que essa obrigação de que a gente tem que ter a resposta de tudo. Os líderes também. Nós não precisamos ter a resposta de tudo. Tem um professor meu que, né, quando eu fazia faculdade, ele falava assim: você não precisa saber tudo, mas você precisa conhecer quem saiba. Por quê? Porque são chaves que você vai ligando, são conexões que você vai fazendo e vai trazendo essa resposta. Então, pô, tem certos assuntos que a gente não tem mesmo uma opinião formada. Né? Eu tenho alguns vídeos aqui que eu falo. Gente, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Por exemplo, tem um vídeo lá no meu Instagram que eu faço um react de um vídeo falando sobre uma igreja presbiteriana que estava aceitando pastores homossexuais. Eu não tenho uma opinião formada sobre pastores homossexuais, entendeu? Outra coisa, existem duas formas de você olhar para essa pergunta. Existe uma forma secular, ou seja, como que o mundo apresenta a resposta para essa pergunta do meu filho? E existe a visão bíblica. Como que Deus apresenta a resposta para como que a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta a resposta para esse dilema? Você, como pai, precisa ter essas duas vertentes dentro de você. E você não precisa excluir de início totalmente a resposta secular, porque geralmente o que a gente faz, né, quando a gente lida com adolescente? Olha, vamos pegar um exemplo bem fácil de ser entendido: homossexualidade. Homossexualidade é um pecado de acordo com a visão bíblica, correto? Mas o que o mundo secular fala? Não, você pode ser o que quiser, porque isso é natural, as pessoas nascem assim. Ok, eu tenho aqui alguns vídeos sobre isso. Lá no meu link da bio, inclusive, tem uma aula que é uma aula fechada, porque é um assunto polêmico. E se você é pai, mãe, você é líder e está passando por isso, eu indico. Vai lá no meu. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Chama O que a igreja ainda não entendeu sobre homossexualidade. Outro grupo de aulas, mini aulas que você pode assistir também, que você pode adquirir lá, é Famílias Não Convencionais. Então, existe um jeito, sim, secular de olhar para esse problema, que é a questão humana daquilo ali. E outra coisa, o adolescente ele vai ter muitas dúvidas sobre pecado. E o pecado ele tem uma característica humana. Só que a característica humana ela precisa ser compreendida, mas ela não precisa ser validada. E é esse um dos problemas também do líder, do pai, da mãe. Ele acha que se ele entender o lado humano daquela pergunta, ele pode perder a mão e o adolescente interpretar aquilo como um pensamento validado. Então, já que eu trouxe perguntas cabeludas ali, eu tive essa ideia agora. Que tal a gente fazer algumas respostas para vocês entenderem mais ou menos como que se dá isso daí? Então, vamos pegar isso aqui, ó. Deus existe de verdade? Isso é uma pergunta muito comum na cabeça dos adolescentes, principalmente porque o Deus do novo século que vem vindo aí, gente, eu comi algumas letras ali, né? O Deus do novo século que vem vindo aí é um dos braços desse novo Deus é a ciência. E a ciência, na cabeça do adolescente, de acordo com aquilo que ele aprende nas rodas de conversa na escola, é que Deus e ciência não caminham juntos. Não tem como você ser uma pessoa que entende de ciência, que gosta de ciência, que quer a verdade só existe na ciência.
dentro da religiosidade não existe. Então, Deus existe de verdade? Ué, tenha a resposta para essa pergunta. É só você olhar para a natureza, né? A Bíblia diz, inclusive eu poderia ter trazido uma sequência de versículos, né? Porque isso também é uma dificuldade que eu tenho visto nos pais. Eles têm, os pais atuais, principalmente, eles têm uma dificuldade em fazer essa correlação entre a, a visão bíblica, a resposta bíblica e o que a resposta secular traz. Né? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, tem vários versículos que você pode fundamentar. Só que é aí que tá. Um adolescente, ele se dá por vencido com fundamentação bíblica? Não, ele não se dá. E isso que eu acho que é esse o grande medo da liderança e dos pais. Então, hoje nós temos um negócio chamado tecnologia, YouTube, ChatGPT, tem 1.500 formas de você conseguir informações para responder essa pergunta. Tem um cara que eu sigo, Tassos Licurgo. Ele é um professor universitário e ele traz aspectos bíblicos, explica Deus. Eu vou ver se eu consigo achar esses vídeos. Todos os vídeos que eu consegui encontrar, eu vou relacionar aqui embaixo. Justamente, ele traz para a gente elementos de como a ciência prova a existência de Deus. Se Deus é bom, por que as pessoas sofrem? Eu acho que talvez, às vezes, de repente, nem o adulto, nem o líder sabe responder. Mas por que as pessoas sofrem? Elas sofrem porque Deus permite? Não, é porque nós temos um afastamento. Inclusive, você, pai, você é mãe que está escutando, assistindo esse vídeo, eu faço geralmente a seguinte analogia. Imagina que você tem um filho, seu filho ele tem 3 anos de idade, e você fala para ele várias vezes, fulano, fica perto da mamãe, não atravessa a rua, que é perigoso. Fulano, não atravessa a rua, que é perigoso. Só que vamos imaginar a seguinte cena, eu tô aqui, ó, na varanda da minha casa, tem um quintal, tem o portão, tem a calçada e tem a rua. E você tá aqui, ó, fulano, fica aqui perto da mamãe, não vai na rua, que a rua é perigoso. O que o fulaninho faz? Não, eu vou brincar no quintal. Ele tá ali brincando no quintal. Aconteceu alguma coisa com ele? Não, não aconteceu. O que ele faz? Ele, acho que eu posso brincar na calçada. Você tá lá, fulano, vem mais pra cá. Fica aqui perto da mamãe. A rua é perigosa. O que acontece? Ele tá ali na calçada. Nada acontece na calçada. Você quer saber de uma coisa? Eu vou jogar meu brinquedo lá do outro lado e vou buscar. Quando ele vai buscar do outro lado, vem um carro, às vezes não atropela, mas para em cima dele. O que acontece? Quanto mais distante essa criança tá de você, mais longe, mais difícil fica de você chegar até essa criança lá na rua para você socorrer. Com Deus é a mesma analogia, tá? Com Deus é a mesma analogia, porque você entende que a criança ela foi escolhendo de uma forma ou de outra estar longe do pai, é a mesma analogia. Então você pode usar essa historinha para eles. Ah, Violeta, vai funcionar? Não, eles vão fazer 1000 perguntas, esteja preparado, tá? Será que céu e inferno realmente existe? Ué, faz aí o seu estudo sobre céu e inferno, né? E outra, se somos cristãos, a base é a Bíblia. A Bíblia fala de céu, fala de inferno. Você traga esse momento de ensino para o teu filho. E você quer saber de uma coisa? Às vezes a gente deixa na mão da igreja, na mão da escolinha bíblica, da tia da salinha, para explicar esses dilemas para as crianças. Não espere as pessoas educarem os seus filhos. Se responsabilize por aquilo que é seu de verdade. Você que é pai, você que é mãe. O seu primeiro ministério é a tua casa, é a tua família. A primeira igreja que Deus te dá, tem ministério. Você conseguiu, você deu conta de guiar os seus filhos na palavra? Se você não deu conta, olha, de pouca coisa vai adiantar o resto, tá? Será que, e se o diabo não for tão mal assim? Essa história do diabo não ser tão mal, gente, isso vai virar daqui pra frente um hit. Por quê? Nunca se falou tanto em luciferianismo, igreja do diabo, igreja de Lúcifer. E, inclusive, tem um. Eu estava assistindo um vídeo esses dias. É interessante, você que é líder, você que é pastor, às vezes escutar
assistir podcasts ou escutar vídeos de canais que falam sobre o assunto, mas não que falam mal. Não um canal cristão que se opõe a essa visão, mas um canal que realmente fale dessa visão como modo de vida. Eu estava escutando um podcast de uma sacerdotisa de uma igreja luciferiana. É muito interessante. Por quê? Porque você começa a entender como que é a lógica da cabeça dessas pessoas, como que é a lógica da liturgia deles, como que é a lógica da teologia deles. Ah, porque, aí começa, né? Ah, porque Satanás, na verdade, não é um nome de uma pessoa, é um título que se chama opositor, todo mundo tem um opositor. Ó, vai abrandando, sem contar que hoje nós estamos mergulhados numa cultura, que essa cultura faz o quê? Ela dessensibiliza os nossos filhos para o mal. Nós teremos uma aula específica sobre dessensibilização, tá bom? Então, e se o diabo não for tão mal assim? Ah, mas ele é. Ele é. E aí você precisa conhecer as táticas dele, tá? Será que a gente realmente vai para o céu? Depende, né? Explica o que é o céu, o que é estar no céu, o que é a vida eterna. O plano de salvação é importante. Por quê? Por que se fala em céu hoje? Por que se fala em intercessão? Por que se fala em pecado? Por causa do Éden. O pecado original, o ser humano lá escolheu, por causa do livre-arbítrio. Deus nos cria com o objetivo de se relacionar, mas ele também nos dá o poder de escolha. E dentro do poder de escolha, para validar o poder de escolha, precisava da árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim. Por quê? Porque se Deus não dá essa opção de escolha, de comer aquilo e morrer e não ter mais contato com Deus, então não tem livre-arbítrio coisa nenhuma, né? Sexo é pecado? Se tem um assunto que é difícil tratar dentro das famílias, pior ainda nas igrejas, é sobre sexualidade. Uma visão sobre sexualidade bíblica. Como assim? O que Deus espera da sexualidade humana? Qual é o objetivo? Para que ele foi criado? Para onde que ele leva? Quais são as consequências? Entender que sexo, na visão bíblica, não é só diversão. O sexo, ele é casamento. Então, tem gente aí casando com um monte de gente, tá? Eu, como terapeuta, também tenho essa visão, que é o que? Toda vez que você tem relação sexual com uma pessoa, o sistema dessa pessoa, ou seja, tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela já passou, não só ela, mas a família de origem, pai, mãe, irmãos, acaba se entrelaçando no sistema da outra pessoa. Por quê? Deixará o homem, pai, mãe, iniciar sua mulher e serão uma só carne. O sexo é para o quê? O sexo é o casamento. Então, eles se unem, os sistemas se unem. E aí, você não tem só o peso do teu sistema, tem o peso do outro, do sistema do outro também. Só que quando você vai conviver com essa pessoa, você tem a intenção de criar família com essa pessoa, vocês destroem, não, vocês, é como se vocês destruíssem e fizessem aquilo que vem do sistema seu e do seu cônjuge, vocês passam um caminhão em cima, a terra e constrói uma nova forma de, um novo sistema, que é da nova família. Quando o sexo ele é feito por diversão, não existe isso. Então, é uma bagunça. Não é à toa que pessoas que têm mais promíscuas, elas têm mais tendência a ter um buraco na alma. Ah, beleza, eu não acredito nisso. Tá bom. Só guarda o meu telefone que um dia você vai precisar. Será que Deus me perdoa de verdade? Se eu sou falho e eu peco de vez em quando? Isso aqui é muito comum em adolescente. Por quê? O adolescente, qual que é a primeira característica que fala assim, ó, virou adolescente? Sexualidade. Com a sexualidade vem o quê? Hormônios. Junto com os hormônios vem o quê? Desejo, libido. Eles começam a ver o mundo de uma forma mais erótica. Isso é bom? É maravilhoso, porque eles estão crescendo. Só que o que vem junto?
vem junto as questões de lidar com esses impulsos sexuais, que são ótimos, porque a sexualidade é pulsão de vida, levando eles para frente. Quando um adolescente ele é bem direcionado no sistema familiar, os adultos empurram esse adolescente para a vida. E a sexualidade é justamente para quê? Para que ele olhe para o lado e entenda que existem outras pessoas ao redor que não é o papai e a mamãe. E agora eu posso me ligar a alguém e criar uma família e levar o amor da minha família, o amor da família do outro, do meu cônjuge, para frente. É para isso que serve. Só que o que acontece? Às vezes o adolescente ele vem num conceito de pecado tão rígido ou num conceito de Deus tão rígido que ele peca uma vez. Na verdade, não é nem uma questão de pecado. Eu acredito que em algum momento da vida, todo adolescente ele vai se tocar, ele vai desejar, ele vai ter um pensamento libidinoso, porque isso faz parte da forma de funcionamento do ser humano. Qual que é o grande lance aqui? Na formação de um adulto funcional, esse adolescente ele precisa aprender a domar essa força, domar essa energia, esse poder todo, que é da libido e da sexualidade, né? Então, o que acontece? Ele vai experimentar certas coisas, mas ele vai domar. E é nesse momento que, às vezes, na cabeça do adolescente, se ele erra uma vez, duas, três, ele tá. Ah, quer saber de uma coisa? Sabe quando você tá de dieta, assim, e aí você chupa uma bala e você fala assim, ah, quer saber de uma coisa? Agora também vou enfiar o pé na jaca, vou comer tudo. E aí, tudo que você não comeu a semana inteira, você come naquele final de semana e, ó, entra pelo cano. Acontece a mesma coisa com o pecado. Às vezes, o adolescente, ele é tão condenado no primeiro tropeção que ele dá, que ele fala, ah, você quer saber de uma coisa? Ah, eu tô com o saco cheio. Eu vou enfiar o pé na jaca. E aí, é assim que nós perdemos os nossos adolescentes. Boa aula, volta amanhã. Mentira, tem mais uma pergunta aqui. Por que eu não posso transar com quem eu quiser? Por motivos óbvios. Quando você transa com quem você quiser, você casa com quem você quiser. E esse quem quiser são muitas pessoas. Isso vai ferrar o seu emocional, vai acabar com o teu espiritual. E, na melhor das hipóteses, né, suas coisas lá vão ficar em ordem. Porque também você pode acabar com o teu físico, adquirindo uma doença, uma gestação indesejada e assim sucessivamente. Será que eu posso ficar? Isso também é pecado? Ixi, essa questão de ficar aqui é um problema. Por quê? Existem igrejas que adotam o sistema de corte. Eu, Violeta, não gosto muito. Mas se os dois ali cresceram naquele mesmo lugar, com essa mesma mentalidade, ok. Mas entenda, gente. Incentive os nossos adolescentes a se importar com o outro. Qual que é o problema do ficar? O ficar é aquela amostra grátis, né? Eu beijo, se bem que hoje em dia a galera fica, é bem pior do que quando eu era adolescente. Eles beijou, você sabe, né? Beijo em cima, acende embaixo. E aí não tem temor a Deus, não tem princípio, não tem regra, não tem freio, não tem nada. E aí, vai. Então, o problema é que o ficar, ele é pecado em si? Eu, Violeta, acredito que não. Mas sair ficando com todo mundo, o que acontece? Você cai no defraude. O que é defraude? Eu incito no outro algo que eu não posso completar. Lembra do que eu falei agora há pouco? Beijo em cima, acende embaixo. Pô, pra que eu vou sair ficar beijando todo mundo pra ficar me acendendo, como o Paulo diz, se abrasando? Isso vai trazer para você a possibilidade de queda. É uma possibilidade muito maior de queda. Então, para que você vai se expor a esse risco? Desnecessário. Ah, mas porque é divertido, mas porque isso... Então, né? É o que o mundo diz. O mundo apresenta pecados como diversão. Tem mais perguntas aqui? Por que Deus não protege as criancinhas na guerra ou da guerra? Ou porque criança tem fome? Porque as crianças são abusadas? Aí nós vamos entrar em outros aspectos mais emocionais. Porque criança, ela... Isso eu tô dando aula para pastores líderes aqui, certo? Para pais e mães adultos, certo? Correto? Alinhados? A criança, ela busca formas de regular ou de equalizar o sistema. Como que é o sistema que deve funcionar? Pai, mãe e filhinhos pequenos, correto? Não é pai, mãe e filho adulto.
Isso não é sistema familiar. Sistema familiar saudável é pai, mãe, filhos pequenos. Conforme os filhos vão ficando grandes, os pais vão se tornando desnecessários, empurra os filhos para a vida, os filhos casam com outras pessoas e segue o amor da família. Correto? Agora, quando esses pais, o pai e a mãe, eles não estão no lugar correto, pai sendo pai na função masculina, proteção, provisão, serviço ao feminino. E quando a mãe não está no lugar certo, com as funções femininas, que é relacionamento, sexualidade, seguir o masculino, aí essa mãe aqui tá sendo mãe da mãe dela, tá sendo filha da irmã, tá sendo mãe da tia, tá sendo... Consegue entender? Tá fora do lugar. Esse pai aqui, ele é marido ideal da mãe dele, ele é filho da irmã, tá no lugar errado. E eles não estão no lugar de casal, ou seja, filhos dos pais deles. E eu sou homem dessa mulher, essa mulher é mulher desse homem. O que acontece? Essa criança caça encrencas de forma inconsciente para que o sistema volte para o lugar. Entendeu? A guerra, ela é um resultado de desequilíbrio nas trocas. Como que é isso, Violeta, desequilíbrio nas trocas? Existe um princípio no sistema familiar que diz que as trocas precisam ser equilibradas, onde o bem deve ser devolvido acrescido de um pouco, e o mal deve ser devolvido diminuído de um pouco, tá? Como que a guerra nasce? O mal, ele é devolvido, como? Acrescido de um pouco. Então, imagina, meu vizinho vem aqui e joga o lixo dele na minha lixeira aqui, no portão. Eu tenho lá meu lugar que é a lixeira, ele coloca o lixo dele lá junto com o meu. Ah, não achei legal o que ele fez, não gostei. Aí o que eu faço? Ah, é assim? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou cortar minha grama e vou jogar minha grama dentro do quintal dele. Ó, eu devolvi o mal acrescido de um pouco. Aí esse vizinho pensa o quê? Você quer saber de uma coisa? Eu vou começar a jogar todas as bostas do meu cachorro no bueiro em frente da casa dele. Aí a chuva vem, tampa tudo e entra a casa, aquela água suja na casa do vizinho. Ó, vai devolvendo o mal acrescido. Não, mal a gente devolve. Como que devolve mal, gente? Indo lá e batendo? Às vezes né? Às vezes até é. Em criança, você pode ver, criança ela devolve o mal. Bate numa criança, vê briga de criança. Uma criança bate no outro, o outro vai lá e bate nele, pronto, acabou a briga. Mas geralmente o que faz? O mal, como que você devolve ele quando você é adulto? Devolvendo de forma justa. O que é de forma justa? Pô, meu vizinho foi. Ele foi agressivo comigo. Ele me ameaçou. Ué, vou lá na delegacia, registro o boletim de ocorrência. Isso é devolver o mal diminuído de um pouco. Entendeu? Sempre colocando a lei no meio de vocês dois. Na questão da guerra, as guerras são mal devolvido, acrescido de um pouco. E aí vira aquela briga de sempre. E criança abusada, criança doente, aí é pai e mãe fora do lugar. Pode ver. Onde a criança é desprotegida, os pais não estão no lugar que eles deveriam estar. A mãe não tem o pai não tem a mãe, e assim sucessivamente. Por quê? Porque a família foi feita para funcionar. Mãe, pai e filhos. Certo? Tem mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Então, isso aqui foi um exemplo de algumas perguntas que a gente pode enfrentar vindo de adolescentes. E aí eu pergunto para você, qual é a pergunta que o seu adolescente já te fez e que você não sabe responder? Ou que você ficou entalado? Será que eu respondo? Será que eu não respondo? Será que eu sei responder? Qual é a pergunta? Coloque aqui embaixo, escreve aqui pra gente. Quem sabe a gente faz uma parte 2 de perguntas para você ir aprendendo como lidar com isso. Violeta, de onde você tira tudo isso daí? Como que eu aprendo tudo isso daí? Se você é líder, se você é pastor, se você é pai, mãe, eu convido para você conhecer os meus treinamentos. Eu tenho um treinamento específico para pastores, que chama Meu Ministério. Tem um específico para mulheres, chamado Forjando Rainhas. Ou então, você vem para uma das minhas mentorias. De quando em quando, eu tenho uma aula chamada Ilha do Farol. Ela é específica também para pastores, onde eu ensino todas essas questões para vocês, de uma forma mais sistematizada, mais aprofundada. Ensino como você olhar para o teu filho e entender por que um filho teu fala e chora e come que nem uma lontra nervosa,
E o outro quer ficar trancado no quarto, não quer conversar com ninguém. Então, quem que tá com problema? Ai, meu filho tá depressivo, não quer sair do quarto. Aí, quando eu vou ver, o sujeito é assim, ó. Parece um fiapo, um pau de vassoura de magro. Ele tem um jeito de funcionar totalmente diferente do outro filho. Eu ensino isso, tanto nos meus treinamentos, na mentoria não. Na mentoria a gente pega outros assuntos e nos processos terapêuticos. Você ficou interessado? Me segue, dá o like, compartilha com o pai, com mãe, com algum líder. E se você quiser saber qual é o melhor produto para você de todas as soluções que eu tenho, entra lá no meu direct do Instagram que eu vou ter o maior prazer de te atender. Fica esperando agora o vídeo 2, ou o vídeo 3, né? O próximo. Quantos vídeos vai ter? Não sei, eu coloquei ali acho que uns 5 tópicos. E espero vocês. Mande suas perguntas, manda suas dúvidas, que quem sabe a sua dúvida vira um vídeo. Tchau!